Uau. Sou casado. Nunca traíste? Vamos começar mais um podcast da Roma, ok? Quem tem boca vai a Roma. Hoje vamos começar de forma diferente. Hoje eu estou com o meu convidado, não é que já está aqui bastante alegre, mas é sempre assim? Sou sempre assim. Hã? Sempre assim. És familiar do Eleni? Quem é Helene? Este jovem que aí está. Olha, por favor, eu vou pedir mesmo que tu, estás a ver conforme eu estou aqui, Certo. e eu vou pedir mesmo que tu fales diretamente no microfone, estás a ver? Sem problemas. Se fica bem melhor. Ok. Se puderes, se achas que está um pouquinho distante, podes puxá-lo para ti, Ok. ok? Neste caso, faço isso? Podes puxar. Ok. Consegues assim? Sim, tá bom. Mas podes encostar mais um pouco. Ou tens medo de mim? Não tem. Hã? Mas tá bom assim. Ok, hoje nós vamos falar com Osmane Lemba Monteiro. Certo. É um nome bonito. É isto ali. Mas quem é Osmane? Osmani. Sou um professor, também formador de língua inglesa, estudante e promotor de agendas sociais. Ok, tu és licenciado em... Como é que é? Língua inglesa, não é? Sou licenciado em língua e literatura inglesa e mestrando em linguística inglesa. Mas como é que é ser um licenciado em línguas inglesas? Licenciado em língua inglesa. Ser um licenciado em língua inglesa é ser alguém capaz para poder transmitir as suas habilidades do conhecimento da língua internacional, inglês. Mas cá em Angola há saídas para esta área? Sim, cá em Angola temos saída para esta área da língua inglesa. Temos muita saída. Somos precisos em muitas áreas ou em muitos ministérios para o ensino da língua, quer na área do ensino ou na área de tradução e interpretação. Mas agora, a maior parte das pessoas que lidam com este tipo de formação acabam terminando como docentes? Certo. A maior parte que lidam com este tipo de formação acabam de lidar como docente quando não conseguem atingir outros objetivos. Porque não basta simplesmente fazer o curso de língua e literatura inglesa e logo a saída vai depender sempre do indivíduo ou do profissional pelas saídas, porque podemos ser docente, tradutor, intérprete e também podemos ser guia linguístico. E neste caso, tu já tinhas uma visão mais ou menos quando tu já estavas a fazer essa formação? Uma visão do seguinte, uau, eu estou a fazer essa formação e eu quero chegar até aqui. Sim, já tive esta visão, porque inicialmente até eu comecei com a aprendizagem da língua inglesa em 2004 e na altura eu estava a fazer o curso de topografia, mas como já tinha habilidade em língua inglesa, optei na universidade, depois de ter terminado o médio, fazer o curso de língua e literatura inglesa, porque já ensinava e fazia tradução e interpretação da mesma língua. E tu és formado pelo Agostinho Neto? Sim, pela Universidade Agostinho Neto e Faculdade da Humanidade, ex-Faculdade de Letras. Ok. Mas como é que é ser um estudante da Universidade Agostinho Neto? Ser um estudante da Universidade Agostinho Neto, devemos ser alguém muito dedicado, alguém paciente pelas burocracias internas institucional e ter capacidade para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. E tu tiveste mesmo muita capacidade. Eu tive durante os 4 anos que lá passei e atualmente ainda estou a aguentar mais o primeiro ano do mestrado Mas sempre na mesma universidade. na mesma universidade. É o teu objetivo. Este é o meu objetivo mesmo, fazer a licenciatura, que é a graduação,
e um mestrado também pela Universidade Agostinho Neto. Tem custos, não é? Sim, há custos. Inicialmente, para a graduação, que é a licenciatura, os custos foram pessoal, mas já agora no mestrado, isso depende muito das bolsas de estudo. Ok. Mas agora, tu quando estavas a entrar, sempre foi teu desejo desde pequeno seguir línguas? Não, eu não tive este desejo, porque até quando eu entrei para o ensino médio, eu estava a fazer topografia. Ok. Mas depois de ter terminado o ensino médio em topografia, então estava indeciso que área podia ter seguido já no ensino superior. A opção seria engenharia para fazer construção civil. E por que não seguiste esta área? Não segui esta área porque não houve possibilidade para dar sequência na altura para fazer os testes. Possibilidades em termos de quê? Em termos de deslocação para poder fazer os testes no campo universitário, foi difícil, então optei. Mas os testes são globais, tanto para a Faculdade de Letras, todos fazem no mesmo recinto? Sim, mas na altura... Ou na altura em que tu entraste para a Universidade de Agostinho Neto era tudo diferente? Ainda fazia-se nas diferentes faculdades que lá existem? Sim, quando eu fiz os testes... Isto em que ano? Estou aqui a falar no ano 2012. 2012. 2012 foi o ano em que o campus universitário foi inaugurado? Sim, 2012. Ok. Certo. Porque eu entrei 2 anos depois. Sim, 2012 a 2016. Eu estive lá 2012, 13, 14, até 16. Uau. Sim. Foi duro. Muito duro não, mas houve dificuldades. Mas como falávamos, foi teu desejo a escola ou seja, a escolha desse curso, não é porque tu querias fazer engenharia? Bem, a ideia era fazer mesmo engenharia, mas eu fui O que pensando... é que te impediu? O que me impediu Ou tu estavas a lidar também simplesmente pelo facto da engenharia ser mais difícil e existem muitos concorrentes fortes para os testes de engenharia, não é? Não é menosprezar dizendo que o teu curso não é difícil. É difícil, mas há mais concorrência nos cursos de engenharias em relação aos outros, né? Em parte, eu pensei, foi fazendo comparações entre os conteúdos que eu devo estudar para ingressar no curso de engenharia e quais são os conteúdos que eu devo estudar para ingressar no curso de língua inglesa. Mas eu pude perceber que para o curso de inglês, o curso de língua inglesa podia me facilitar porque já tinha habilidade para tal. Lá já havia os conteúdos que eu consegui balançar entre a engenharia e o curso de língua inglesa. O curso de língua inglesa me facilitou porque eu já estava na área do ensino da língua, mesmo frequentando o ensino médio em topografia. Mas pô, porque nós desde pequeno queremos ter algo que nos leva a ter muito valor ao longo do tempo, não é? E ser um docente de inglês, há que existir muitos mecanismos para tu ganhar muito dinheiro. Sendo que em engenharia tu começarias a ganhar muito dinheiro. E sendo um docente cá em Angola, não sei se tu consegues ver aquele retorno que tu esperavas. Bem, sendo docente aqui em Angola, esperar aquilo que eu desejava ou que eu desejo sempre vai depender da minha forma de profissionalismo ou como eu vou lidar com o conhecimento que eu tenho. Ou depende do número de trabalhos que você vai arranjar? Sim, isso também vai depender do número de trabalho ou do tipo de serviço que eu vou prestar para que eu possa conseguir atingir os meus fins lucrativos. Sim, isso nesta área de docente de inglês. Porque se tu fosse um engenheiro como Helênia, tu não precisarias fazer muita coisa para tu ganhar muito dinheiro. Em um único emprego, tu poderias ter um retorno de toda a soma que tu farias dando aulas de inglês. Ou não? É isso. Como eu falei anteriormente,
isso vai sempre depender do serviço prestado para a luta esta. Para nós que estamos na área de ensino, os serviços prestados que vai contar mais para nossas fontes de renda. Ok. Mas como é que é ser um docente de inglês cá em Angola? Os alunos são bem aplicados, tendo em conta que tu falas inglês na sala, das meia volta estás a falar português? Bem, o ensino da língua inglesa cá em Angola não é tão fácil, visto que mesmo os estudantes, para além do docente, quando deixam as suas atividades laborais em casa, na rua ou em qualquer lugar onde estiver, falarão português. Então, tem sido uma dificuldade enorme em ensinar a língua inglesa cá no nosso país. Parece que a disciplina de inglês é a mais difícil, que matemática e física, não? Não acho, porque penso eu que cada um vê alguma disciplina difícil para ele. Há quem vê inglês como uma disciplina fácil, há quem vê a língua portuguesa como uma disciplina difícil e há quem vê matemática como uma disciplina fácil. Então, Eu não sei, se calhar eu tenho um pensamento um pouquinho distorcido, mas isso acho que é em função daquilo que eu fui aprendendo quando estive a fazer, acho que a sétima, oitava e nona, nós tínhamos a disciplina de inglês, também tive na décima primeira e 12ª. Mas parece que as aulas sempre foi what is your name? Desde o mais básico até o mais básico. Não era do mais básico até o mais difícil, porque parece que nós só aprendíamos a traduzir as coisas, como te chamas, cumprimentar um hello e tudo mais. E nas provas parece que só vinha mesmo isto. Mas agora, qual é a essência do ensino do inglês? É somente tradução? Olá, cumprimentos? bem, falando nos pontos que foi aí narrado, posso dizer que o ensino da língua inglesa para cá no nosso país começamos na 7ª classe, em escolas públicas. Começamos na 7ª classe e vamos até a 12ª classe. Bem, o ponto de situação está no programa estruturado pelo Ministério da Educação. Nós temos um programa não dinâmico. O programa que nós temos é um programa estático. E estes mesmos programas não são sequencial, diferente de um curso de inglês. Para o curso de inglês, o curso é aprendido por intermédio de níveis. Temos o nível A1, A2, também podemos tratar como o beginner, first beginner, elementary, intermediate, advanced. Já a 7ª classe, há conteúdos que aprendemos na 7ª, os mesmos alunos podem aprender na 8ª, o mesmo conteúdo idem na 9ª classe, vamos ver novamente na 10ª classe, 11ª, 12ª. Então, o problema aí está nos conteúdos produzidos pelo Ministério da Educação, isso é, na área da linguística inglesa. Ok. Certo? E dá para sobreviver cá em Angola como um docente de inglês? Sim. Para profissionais que têm outra visão, não só ensinar, por exemplo, eu não ensino simplesmente o inglês. Eu também faço tradução de inglês, faço Que tipo de tradução faz? Eu posso fazer a tradução, o tipo de tradução, isso depende. Pode-me aparecer tradução ou interpretação. Tradução de inglês para a área de jornalismo, posso fazer tradução de inglês para a área de medicina, posso fazer tradução de inglês para a área de engenharia. Então, isso vai depender do conteúdo ou o tipo de matéria que vai ser trago pelo o cliente até a mim. Okay. Isso vai depender. E com isso consegues fazer muito dinheiro? E com isto é possível fazer dinheiro para sustentar a vida. Mas tu tens uma família? Hoje tu tens esposa e filhos? Sim, tenho uma família, tenho 4 filhos, 3 meninas, um rapaz. Uau. A primeira menina está com 16 anos e eu vivo com a minha família só pelo inglês. Mas como é que eles lidam com essa situação toda? Tendo em conta que o inglês não é aquele emprego dos sonhos, né? Ou não? Desde já nunca pensei em ter um emprego dos sonhos. Eu sempre pensei em fazer alguma coisa que eu possa me autossustentabilizar.
Não Ok. ter um emprego ou uma profissão dos sonhos, já nunca pensei isso. Não, se calhar tensionas trabalhar para o Estado, assim, por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores, na área de inglês. Certo. Até ao certo ponto também eu penso em trabalhar em ministérios, na qual o inglês também pode ser aplicado, mas tudo isso vai depender, ou depende de que forma eu vou me entregar para os concursos que lá vão ser feitos e poder ingressar. Sendo que tu és pai de quatro, não é? De três meninas, não é? 3 meninas e um rapaz. E um 4 rapaz. filhos. Os teus filhos também falam inglês já? Eu tinha a primeira filha, ela está aprendendo inglês. Neste momento em casa tenho mais eu e os irmãos. Os Ok. irmãos, eles todos falam inglês. Já pensaste em ensinar a tua esposa? Tenho ensinado. Tenho ensinado a minha esposa e atualmente também já está a dar os passos para a aprendizagem da língua. Ok. É isto ali. Para além da escola e com alguns amigos que falam inglês, tu já não praticas em algum lugar? Bem, praticando inglês no trabalho, eu falo inglês no trabalho, não só temos no dia a dia, eu tenho mais, no dia tenho mais de 16 a 20 horas para falar inglês. Entrando um pouquinho na universidade, que é a tua licenciatura, não é? Nesta área, quantas disciplinas tu tiveste ao longo do teu plano curricular? Para o plano curricular tivemos 34 disciplinas. Uau! 34 disciplinas, do primeiro ano até ao quarto ano. E o inglês tu tinhas do primeiro até o último? Tivemos simplesmente, do primeiro ano até ao segundo ano, tivemos o português 1 e o português 2. Já a partir do terceiro ano até o quarto ano, já não vimos o português. Quer dizer que todas as disciplinas, já morfologia da língua inglesa, tradução e interpretação da língua inglesa, MIC, que é a metodologia de investigação científica, todas essas disciplinas simplesmente em inglês. Mas qual é o objetivo deste curso em si? O objetivo deste curso em mim é poder ter as ferramentas essenciais ou principais para a transmissão ou o ensino da mesma língua ou da língua inglesa. Qual é a diferença entre fazer um curso de inglês e seguir uma licenciatura em língua inglesa? Bem, para os indivíduos ou as pessoas que fazem o curso de inglês, simplesmente há uma limitação em aprender a língua para a comunicação no dia a dia ou para a comunicação, podemos dizer, para o inglês para a viagem, o inglês para a comunicação no trabalho ou no dia a dia. Já para quem faz a língua literatura inglesa ou o ensino de língua para o ICED, estes aprendem o inglês não só para o profissionalismo, mas também para a sua carreira no ensino ou no profissionalismo, o desenvolvimento em si para poder transmitir o conhecimento com exatidão. Mas há cursos de inglês que eu já vi de algumas instituições, eles dão curso especificamente mediante a área em que você quer aplicar. Certo. Se queres o inglês técnico, eles dão-te o inglês técnico. Certo. Se for o inglês para jornalistas, eles dão-te isto. Se Certo. for o inglês para viagens, eles dão-te isto, não é? Certo. Certo. Dão essas informações todas. E na universidade, todos os teus estudantes, ou seja, todos os teus colegas que fizeram a licenciatura contigo, sabem falar inglês? Sim, sabem. Aprenderam dentro da universidade? Não, mesmo eu não aprendi o inglês dentro da universidade, eu aprendi inglês num centro de formação. Mas tu tinhas uma cadeira de inglês? Não. Todas as cadeiras foram em inglês. Até língua portuguesa? Excepto, como disse, o primeiro ano e o segundo ano tivemos língua portuguesa 1 e 2. Essas cadeiras, no primeiro ano e segundo, foram mesmo em português, língua portuguesa. Já outras as cadeiras foram ministradas em língua inglesa. Quer dizer, o professor
só falava inglês. Certo, o professor só falava inglês. Ok. E gostaria de também falar um pouco do inglês for specific purpose, que é o inglês para um propósito específico. Para jornalistas, eu posso ser um jornalista e pretendo falar inglês só para a área de jornalismo. É importante que eu tenha um inglês de comunicação. Primeiramente, eu Ok. tenho que saber me comunicar em inglês para que eu aprenda os conteúdos sobre o inglês no jornalismo. Ok. Para engenheiros, ele quer aprender terminologias de engenharia ou terminologias do petróleo. Ele é engenheiro de petróleo e quer aprender terminologias sobre engenharia de petróleo e ele não tem o inglês normal, ele não fala o inglês, não tem o inglês comunicativo no dia a dia. Terá algumas dificuldades em aprender as terminologias técnicas porque ele não se comunica em inglês. Ok. É importante que primeiro deve saber pelo menos comunicar 70% a 80% no dia a dia para que possa aprender o inglês específico, que é o English for Specific Purpose. E o que é que tu fazes para os teus alunos estarem mais engajados nas disciplinas de inglês? Bem, atualmente já estou há mais de 2 anos que não trabalho com ensino da língua inglesa em instituições privadas, digo eu, em colégios, porque estou mais ocupado no ensino da língua inglesa como curso de formação profissional, por conta própria. Então, Ok. a dedicação é diferente, porque o objetivo ali é fazer com que os alunos ou os formandos tenham mesmo ferramentas essenciais para poderem falar o inglês ou comunicarem-se em inglês a qualquer lugar ou qualquer parte onde estiverem. E como professor, quais são os critérios que tu usas para avaliar um estudante? Bem, nós sabemos que para a avaliação da aprendizagem da língua nós temos que usar simplesmente 4 habilidades. Temos a habilidade do speaking, que é a habilidade da fala. Temos a habilidade do writing, que é da escrita. A habilidade do listening, que é da audição. E a habilidade do reading, que é leitura. É mesmo muito importante. Para mim, eu sempre devo avaliar desde o primeiro dia ou desde o primeiro mês que o candidato ou o formando começou a aprender a língua, eu devo avaliar estes formandos por intermédio das 4 habilidades da aprendizagem da língua. Ok. É isto ali. E os teus estudantes, de certa forma, têm aprendido bastante? Os meus estudantes aprendem bastante. Por que eu digo isso? Porque atualmente eu trabalho por conta própria e tenho 5 funcionários atualmente e todos eles foram meus formandos desde 2006 que eu comecei a ensinar a língua inglesa. Uau! Trabalho com eles e estão todos assim neste momento E tu já a trabalhar tiveste comigo. pais de estudantes a irem para o centro agradecer, dizer que os filhos realmente aprenderam a falar inglês? Já tiveste esse feedback? Tenho este feedback todos os anos. Eu recebo encarregados, eu recebo ex-formandos que foram fazer o ensino superior na África do Sul. Muitos deles também foram para a Inglaterra, Canadá, Rússia. E quando eles voltam, é mil maravilha, porque eles aplicam o que aprenderam comigo ou vêm de uma forma agradecer. E muitas vezes também têm presenteado, dão algum presente por isso. Qual é o nível do teu inglês, no inglês que tu falas? Em que nível tu estás? Eu estou no nível D2, que é o Advanced Near Native. O Advanced Near Native é uma habilidade próximo ao nato. Ok. Sim. São 16 anos do ensino e da fala da língua. Tu já conversaste em inglês com um norte-americano ou inglês? Norte-americano ou um inglês. Já muitas vezes e sempre converso por intermédio de grupos de WhatsApp,
via Zoom, temos tido conferências e é algo que faço no meu dia a dia normalmente. Qual é a diferença entre o inglês da Nigéria e o inglês dos Estados Unidos? Inglês nigeriano, propriamente dito, inglês da África. A diferença que nós vamos ver aí é o que nós chamamos de sotaque. Ok? A forma de pronunciar, a forma de aplicar alguns vocabulários. A forma que o americano fala é diferente da forma do nigeriano, porque o nigeriano tende a falar o seu inglês muitas vezes aplicando as suas línguas regionais. Podemos assim dizer, fazer uma comparação. Se virmos alguém que veio da província de Benguela ou do Kwanza Sul e fala português, a forma que ele fala português é diferente da pessoa que cresceu ou nasceu em Luanda. Ok. Sim. Quem vem do Benguela ou vem do Kwanza Sul, especificamente Sumbe, pode ser não sei. Não sei. Ele dizendo não, ou ela dizendo não sei, não implica que esteja errado. Semanticamente, se seguirmos a regra gramatical, este indivíduo só não está a articular devidamente o advérbio de negação, não. Mas, pragmaticamente, no sentido da comunicação, esta pessoa está a se comunicar normalmente. Pela influência da sua língua materna, então, por isso que muitas vezes nós notamos a diferença entre o inglês nigeriano ou namibiano e o inglês falado na América. Mas é um único inglês, o inglês padrão, que é o British English, inglês britânico. E qual é o conselho que tu deixas para as pessoas que queiram aprender esta língua? Para pessoas que desejam aprender a língua inglesa, digo eu que simplesmente devemos ter força de vontade. A primeira coisa é mesmo a força de vontade. Temos que ter vontade para podermos dar a iniciativa ou o pontapé de saída para a aprendizagem da mesma língua. Ok, pessoal, então vocês ouviram aí o depoimento. Muito obrigado para vocês que, de certa forma, têm deixado o like e têm visualizado os nossos vídeos, não só no YouTube, mas sim também no Facebook. Para ti que é um ouvinte nato no Spotify, Amazon Music, Deezer, subscreva o nosso canal e deixa-nos bater a nossa meta de 10 milhões de inscritos, pois vocês estarão a ajudar. Uma nota que eu vou dizer aqui para vocês: deixar os likes no nosso vídeo é bastante importante. Por quê? Porque assim o YouTube consegue mostrar os nossos vídeos para mais pessoas. E não só no YouTube, mas sim também no Spotify e no Deezer, ok? Vocês deixando o like, vocês estarão a mostrar que aquele conteúdo, de certa forma, é bom ou mau, porque vocês podem deixar o like ou não like, ok? E assim vocês conseguem contribuir com alguma coisa, ok? Vamos para o segundo bloco, onde nós vamos falar um pouquinho sobre ações sociais. E também vou agradecer aqui os nossos patrocinadores, como a Elenio Pay. Para quem não sabe, a Elenio Pay é uma empresa de serviços de importação e exportação de produtos. Para ti que queres comprar produtos no exterior e não sabes como receber em Angola, contratar esta empresa é uma das melhores opções. Se tu queres serviços de streaming, como ter uma Netflix em casa, uma Amazon Prime em casa ou uma HBO, não é? Não é? Hã? Você nem fala inglês, estás aqui. HBO. Aprendeu onde a falar inglês? Tá no curso, né? Na Disney Plus, então, se vocês têm noções ou têm a intenção de adquirir estes pacotes, vocês, de certa forma, podem contactar a Cofre Cash. E também somos patrocinados pela Bri Acessórios. Para quem quer encomendas de fios personalizados, a Bri Acessórios é uma das melhores referências para ti. Há quem pergunta-se onde eu vou encontrar essas informações. Nós temos aqui na descrição, nós temos o link de cada página e vocês de certa forma podem aceder ou mesmo podem pesquisar por vontade própria no Facebook, Instagram e etc. Ok? Se querem ver o WhatsApp desta empresa, vocês pesquisem em redes sociais dela, ok? Então vamos aqui falar. Tu és mentor de projetos sociais e um dos projetos sociais que tu lançaste, creio que em 2020, foi prevenção ao Stop Covid. Fala um pouquinho sobre
sobre este projeto criado por você? Este foi um projeto que surgiu repentinamente na época em que ficamos parados. O Centro de Formação, que é o preço de serviço, por conta própria, estava fechado devido à restrição da pandemia. Então, não poderíamos ter ficado também parado. E eu logo pensei, não, temos que ajudar. Se o lema é proteger-se, então vamos chutar o Stop Covid Zero. Ali comecei com uma publicação de doação de máscaras, na qual os amigos, seguidores, foram assim doando as máscaras lá no Centro de Formação. E depois recolhemos mais de 800 a 900 máscaras. Em uma semana, começamos com o processo de distribuição das máscaras de casa em casa, que nos durou mais de 3 horas. Este projeto do Stop Covid simplesmente foi uma ação social em que vocês simplesmente ofereciam máscaras. Para além das máscaras, o que faziam mais? Para além das máscaras, também nós dávamos palestras para podermos despertar a sociedade como é que devem viver ou podem viver naquela época em que tivemos a passar esta situação com muita frequência. E quais são as vias que vocês usavam? Simplesmente caminhavam pelas ruas? Nós alertávamos de casa em casa com microfones, ou seja, tais microfones canudo e algumas colunas móveis. Nós fazíamos em forma de bate-porta, ou seja, alertar o pessoal de que forma devem proteger-se para que não possam contrair esta doença. Casa em casa e redes sociais. E com base nisto, tu sentiste que a população começou a aderir? Pelo menos na nossa circunscrição, onde vivemos, foi positivo, e também pela ajuda dos amigos que aderiram, o mesmo processo foi louvável. E como é que a tua empresa esteve durante o processo da pandemia, em que não tinhas estudantes presenciais? Qual foi o caminho que vocês usaram para dar continuidade às vossas formações? Bem, havia encarregados que estavam mesmo com medo de mandar os seus educandos para o centro de formação, porque também havia tais restrições. Então eu consegui, com a confiança que os encarregados têm em mim, consegui assim convencer, ou conversando com um bom número de encarregados, que aceitaram que eu desse alguns serviços particulares em suas casas enquanto percorríamos esta restrição durante 6 meses. Ok. Sim. E teve bons benefícios? Teve bons benefícios, mas foi difícil mesmo enfrentar aquela fase com um pouco número que aceitou o meu pedido para o ensino presencial em suas casas, visto que estava mesmo a apertar também, sem visita. Não aceitávamos visita nas nossas casas. Ok. Para além do Stop Covid, tu também tens aí Stop Delinquência no bairro. Tu és de que bairro? Sou do bairro Rocha Pinto, especificamente Moagem, Apetece, Catotes, e lá em cima quem vai para o parque, que é lá toda a circunscrição é a nossa área de jurisdição. Tu achas que no Rocha há um nível de criminalidade muito acentuado? Quanto ao nível de criminalidade no Rocha Pinto, atualmente podemos dizer que sim. Acho que nós temos
mesmo um número de criminalidade muito acentuado. Mas a que se deve isto? O que se deve a isso? Nós temos meninos ou jovens, adolescentes que estão fora do sistema de ensino. A maior parte deles que estão nesta vida, eles estão fora do sistema de ensino, e outros é o modo de vida. Eles não têm um modo de vida condigno para poderem assim autossustentabilizar. Posso dizer, a forma que vivem em suas casas, então a maior parte das vezes é que os leva para a rua e cometer tais tipos de ações. Isso segundo já as pesquisas, os relatórios que nós fizemos de trabalho do campo, conseguimos notar tudo isso, que são um dos fatores. Ok. Isso de certa forma. E esse projeto, o que é que esse projeto veio trazer para a sociedade da tua zona? O projeto Stop Covid, que é um projeto que simplesmente quando começou eu lancei para as redes sociais, se alguém estivesse interessado para fazer parte do Stop Delinquency, e foi mil maravilhas. Quando lancei o projeto, eu em menos de 5 dias já tinha mais de 100 assinaturas para levar até a administração local, porque eles precisavam de assinaturas para assumirmos compromisso quanto a este projeto, porque era mesmo uma responsabilidade, porque é algo para lutar contra a delinquência, para alguém que bebe, alguém que fuma, alguém que assalta com uma arma branca, não é fácil. Tivemos que assumir responsabilidades. Alguém que bebe ou uma pessoa que fuma não é delinquente? Na maior parte das vezes, os delinquentes que nós conhecemos ou que são conhecidos no nosso bairro são adolescentes ou jovens que bebem e fumam muito. Porque tu ao dizeres isto que quem bebe e fuma é um delinquente, eu que bebo já estava preocupado. Não, nem precisa se preocupar. E o Marcos aqui também já estaria. Não é necessário preocupar-se. Digo isso simplesmente pelo relatório que temos, a maior parte dos adolescentes, as juventudes que estão metidos em delinquências, eles bebem e fumam com frequência. E tu achas que o álcool é o impulsionador de tudo isto? Em parte posso dizer, para eles sim, porque muitos deles, quando estão sem o uso do tabaco ou do álcool, eles são meninos que a conduta está boa. Parece que está boa, porque no dia a dia eu convivo com eles, e quando eles estão no estado normal, sérios, sem beber, fumar, são indivíduos ou meninos ou jovens que conversam bem. Mas depois de passarem na bebida, no tabaco, então isto tem influenciado muito no seu dia a dia. E em função desse projeto, quantos jovens vocês já conseguiram mudar as mentes? Bem, em função deste projeto, pelo menos trabalhamos simplesmente um mês, porque o projeto teve de parar. Trabalhamos um mês. Dentro deste período de um mês, conseguimos pelo menos tirar mais de 15 jovens desta vida, que até alguns frequentaram o curso de informática lá na E o que é que estes jovens fazem hoje? Atualmente, alguns estão a trabalhar em cybercafé, e os outros estão no projeto de marcenaria, que também estava incluso no nosso projeto. Mas o projeto foi à falência porque falta de fundos? Por que o projeto baixou? O nosso projeto baixou porque depois tivemos... Os delinquentes roubaram os materiais, né? Não. É que
Fizemos alguns relatórios e esses relatórios tinham mesmo de ser apresentado na administração local e na esquadra policial. Mas depois tivemos a ter algum choque com a administração e não só, e também com Mas a choques esquadra. de quê? O choque referia-se a cooperação estava boa com a esquadra local, mas quando chegou naquele momento em que, Ou os polícias queriam os delinquentes que vocês queriam mudar as mentes? em parte é isto, eu chego já aí. Então nós tínhamos uma cooperação com a polícia e fazíamos ronda com eles também. E sempre que nós pegássemos no dia seguinte, conselho, nós é que vamos lá para a esquadra com ele, conselho ao indivíduo e depois fica por alguns dias lá na esquadra. Vai depender da situação ou do caso que ele cometeu. Se for grave, vamos pedir mesmo que tem que fazer um processo para mandar para a esquadra principal, que é o Catintão. E não se cumpria esse acordo. O menino foi pegue ontem com as coisas que ele roubou, assaltou, mas depois de 2, 3 horas já está fora. Pagaram? Já está fora. Então isso complicava o nosso trabalho e eles nos olhavam como se fôssemos inimigo deles. Então, Mas quais são os critérios que eles usavam para soltar os miliantes? Critério para soltar os miliantes. Até agora também não conseguem nos explicar. Eles só dizem que devolve os miliantes é o Ministério Público. Eles só dizem isso. Quem devolve eles é o Ministério Público. Então, alguém que foi levado à esquadra com provas... Depois de 3 horas, eles nem sequer foram ouvidos pelo Ministério Público. Certo. Aí está. É necessário um determinado período, pode ser 2 dias, pode ser 3 dias, ou mesmo uma semana. Certo. Aí Existe está. muita gente que tem tempos de espera. Como é que depois de 3 horas, os miliantes, após assaltarem uma residência, vão ser soltos? Aí está a inverdade. Será que isto é que tem impulsionado o aumento de mais delinquentes? Pelo menos digo que isto é a situação ou é o ponto que faz com que estes meninos continuem com esta rebeldia. Ou a polícia via o vosso projeto como um escudo para os delinquentes? Se calhar, não é vocês que queriam dar conselhos e privar o delinquente, enquanto que a polícia queria fazer o seu papel e colocá-los na cadeia. Em parte, eu posso dizer que depois chegou o momento que a polícia via como um impedimento. Em papo reto, viam como um impedimento. Que o projeto veio para impedir as ações que muitas vezes têm ocorrido aí dentro quando esses meninos são capturados. Qual é a ação? Tem aquele corretivo, né? Não, eu não vejo. Normalmente pode ser uma esquadra ou outra, mas raramente esses meninos, quando são levados à esquadra, têm corretivos. Simplesmente tem um psicólogo lá, não há. Então, não imagino. E qual é o impedimento que eles giram para isso? Posso dizer isso abertamente. Estivemos a estragar o pão. Porque havia momento em que, se nós pegarmos alguém que nós conhecemos, porque os meninos que assaltam, os meninos que fazem vandalismo nos nossos bairros, não saem distantes, são nossos irmãos. Ok. São nossos irmãos. Então, muitas vezes, nós pegamos os mesmos meninos e conversamos com eles. Essa conversa tem sido lá na esquadra. A conversa é na esquadra. Mas a polícia nota sempre que nós estamos a fazer um papel que não é nosso, mas deles, que também não é bem feito. Isso segundo o teu ponto de vista? Sim, meu ponto de vista. Mas que tipo de pão é que tu te referes que estavas a estragar? Quando pegamos o menino, ele tinha que ir diretamente à esquadra, mas nós vamos ver a situação que vai fazer com que ele vá à esquadra. Porque se ele for para a esquadra, supomos que é alguém que simplesmente lutou. Então, nós temos que pegar esse menino e dar conselhos, simplesmente. Porque ele simplesmente lutou. Vamos dar conselho. Lutou, se calhar aleijou. A situação vai depender da gravidade do tipo de luta.
Se for uma gravidade em que vai ter ferimentos, nós vamos conversar com ele e depois vamos levar até a esquadra e deixamos sobre a responsabilidade da esquadra. Dar uma bofa na cara de alguém leva-te à esquadra. Isso vai depender de que forma você deu essa bofa. Não, eu chego mesmo agora no Helene, dou-lhe uma bofa da cara, vai me queixar na polícia, eu vou para a esquadra. Se assim é possível, leva a esquadra. E assim É violência. É violência. Do nada chegar à cara de alguém e uma chapada, leva a esquadra. É violência. Mas aí não tem nada de mais. Do nada é violência. Leva a esquadra. Eu posso por causa de uma chapada, eu posso abrir um processo para para o indivíduo. Ok. Sim. Mas normalmente isto praticamente não resulta, não vai a lado nenhum, mano. Sabemos. Até os polícias vão dizer, mano, só deram uma bofa na cara e tu já estás a reclamar. É tudo o contrário. Só uma bofa na cara, estás a reclamar. Agora, se for eu a devolver, mas a devolver agressivamente, esse indivíduo cai, morre, vai ser o contrário. Claro, aí já tem uma situação mais complementar. Então, por isso que a melhor forma é esta. Se deu-me uma chapada... O segredo mesmo é evitar a violência. É isto. Eu não apelo às pessoas a praticarem violência, pois violência zero. Mas sentes que esse projeto daqui a um certo tempo podem retomar? Bem, pode retomar esse projeto. E se esse projeto retomar, então penso eu que a proximidade, temos aí o policiamento nas proximidades, então pelo menos a nossa esquadra ainda não tem esse projeto, que é o policiamento nas proximidades, que é o comandante ou a direção máxima saírem das esquadras e fazerem ronda, aconselhamento no bairro, com microfones, ou então chamarem os munícipes em um campo, conversar com eles. Eu estou aí há muito tempo, desde que a esquadra foi montada, a esquadra dos 14, e nunca participei no encontro que o comandante que marcou para falar com os munícipes. Ok. Se calhar está ocupado. Não. Não há ocupação. Não há ocupação nenhuma ali. Aí não tem muito trabalho para estar ocupado. Ok. E para além do projeto de Stop Delinquência, tu também és membro da Biblioteca Comunitária. Certo. Este é um projeto do Antônio Francisco, não? Certo, Antônio Francisco. Quem é o Antônio Francisco para ti? Antônio Francisco, para mim, ele chama-me Dede, pai. Ok. Será que tu és o homem que deu formação a ele? Fui sim. Eu dei a formação a ele. De inglês? De inglês. E trabalhou comigo mais de 10 anos também. Porque foi um dos melhores estudantes. E ele trabalhou comigo mais de 10 anos a ensinar a língua inglesa. Ok. É isto. Foi um dos meus primeiros formandos. Mas como é que é a vossa relação? De 2012. A nossa relação, para além de que depois só me apercebi depois de anos, a relação foi boa como profissionais, professor ou formador e formando. Tivemos desde então boas relações. E ele estando num grupo dos meus melhores formandos de 2006 a 2012. Então, tivemos desde então boas relações. Mas depois descobri, para além da relação profissional, ele é meu tio. Ok. Meu tio, porque a minha mãe é a prima irmã dele. Uau. É isto. E aí a relação aumenta ainda mais. E o afeto foi maior. Mas qual é o papel dessa biblioteca comunitária? O papel da biblioteca comunitária, que ainda não é uma biblioteca fixa, né? Ainda não temos uma instituição ou um local fixo para que as pessoas cheguem até lá e possam fazer leitura. Simplesmente fazemos montagem. Marcamos uma data em cada mês, ou quinzenalmente, pode ser assim dito, e vamos montar os livros em bancadas, com cadeiras, com músicas, apresentação de poesias, teatro e algumas palestras com temas específicos para adolescentes, jovens ou então adultos. Uau, muito bom. Então, pessoal, nós vamos nos retirar, como de sempre. É bom estar aqui a conversar sempre com o pessoal para saber um pouquinho do conhecimento daquilo que o nosso convidado vai trazer
podemos aprender aqui um pouquinho sobre a língua inglesa, bem como os projetos sociais que o nosso convidado Osmani Lemba Monteiro pode trazer para aqui. Olha, se tu quiseres deixar alguns conselhos para todo o pessoal que nos assiste, ou mesmo para Angola, para Moçambique, para Brasil, mano, essa é a oportunidade. Bem, o meu conselho começa com o lado profissional, a aprendizagem da língua inglesa. E nós sabemos que o inglês é uma língua internacionalizada, é uma língua que qualquer indivíduo, se aprender, consiga assim sair de Angola a qualquer canto do mundo e aplicá-lo. Para o lado social, digo também que toda a juventude deve engajar-se em projetos sociais para assim poder ajudar a sua comunidade, não só, e também o país. Este é o conselho que eu deixo. Uau. Ficamos todos felizes por receber essas dicas. Então, manda aí uns abraços para os teus familiares. Meu abraço vai em especial para minha esposa, Zélia Monteiro, meus filhos. És casado? Sou casado. Uau. Sou casado. Nunca traíste? Nós até mesmo no pensamento traímos. Não, estou a dizer no outro sentido. Já traí, Adão e Eva, já traí. Já? Já. E ela sabe? Sabe, já apanhou-me várias vezes, conversamos e passou. Mas a tua mulher Yeah. detetive? Sabe, muitas vezes nós os homens, quando estamos nesse momento, muitas vezes, né? Quando estamos nesse momento, não temos muito cuidado, principalmente com nossos telefones, então é onde começa os Tu é que não problemas. tiveste cuidado com o teu telefone. Não tive cuidado em certas Há situações. quem é mestre? Não existe mestre. Pode ser mestre hoje, amanhã, mas depois, algum dia, a casca vai subir. Será? Sobe. Mas como é que foi a reação após ela te apanhar a fazer isso? Uma reação muito negativa para o meu lado e também para o lado dela, mas por intermédio de conversa, tudo passou. Houve sentada familiar? Não foi necessário, porque há coisas entre casais, vamos resolver problemas e há situações que os casais resolvem. Não é necessário padrinhos, não é necessário os pais, não é necessário uma reunião. Mas nunca tiveste ao ponto de separar? Eu vivo 16 anos com minha esposa e não penso isso. Minha primeira filha está com 16 anos, então não sei se algum dia eu tenho essa ideia, mas não penso eu em me separar algum dia, não importa qual será o tipo de problema. Mas se aparecer novamente uma novinha, na boa. Não, mas... A carne é fraca, né? Como é dito, a carne é fraca, mas o espírito nos leva a conseguir controlar. Não, qual espírito, se já pulaste? Já traíste quantas vezes? Traição. É difícil contar o número de traição. E tu és mestre? Não sou mestre, mas é difícil. Só olhando uma mulher e dizer, essa jovem é bonita. Não, traição. Esta não, assim não. Isso é traição, já é assim traição. Assim não. Assim nesse caso estás a dizer na Denise. Sim, já é traição. Então eu já tenho alguém que é bonito em casa e eu digo, essa jovem é bonita, isso é traição. Não, assim não. Tu a dizer mesmo aquela que tu foste, verificaste. Não, é difícil fazer uma contagem, ter um cálculo. Mais de 10. Tem situações que aquilo acontece mais quando estamos acontecia mais quando estamos numa festa, bebemos, então aquilo acontece. Aquilo acontece. Tu hoje não fazes muitas saídas? Atualmente não faço muitas saídas porque já não estou a beber. Tu tens, festa, mais sumo, gasosa. Tu tens 16 anos de casamento. Certo. Também já tiveste 16 traições. Eu vivo 16 anos com minha esposa e estamos vivemos 16 anos, mas estamos casados há 5 anos. Ok. E destes 16 anos que vocês vivem, em cada ano sempre surge uma traição. Dificilmente. Dificilmente. Cada ano não. A carne é fraca, né? É isso, sabemos. Mas há que resistir.
Há que saber controlar a fraqueza da carne. E qual é o conselho que tu deixas para as pessoas que lidam com essa situação? Digo que simplesmente temos que saber controlar os momentos, porque muitas vezes os momentos é que nos levam à traição. Os momentos, digo isso, saídas, festas e muito mais. Se tivesse que deixar uma frase específica para a tua esposa, qual seria? Estarei com ela ou estarei contigo até que a morte nos separe. Oxalá que sim. Assim seja, será? É? Então, é com momentos felizes que nós vamos encerrar, infelizmente. Falamos aqui um pouquinho de traições, mas gostaria também que eu estivesse nesse nível, ok? Mas ainda não tenho anel no dedo, ok? Estou a fazer casting, ok? Mas esse casting não é para mim. Vou colocar o Marcos, que está... Não, o Marcos agora já está a namorar. O Marcos agora está a namorar. O Helênio já não posso falar porque o Helênio tem noiva, eu conheço, e eu até, inclusive, estou a fazer os baixos para a apresentação. Então, 2023, para o ano de 2023, nós vamos ter aí, exclusivamente, a apresentação do Helênio. E eu serei o encarregado por fazer acontecer isto. Nos próximos dias, pessoal, vocês vão ver aqui o cenário um pouquinho diferente, com... Não é decorações de Natal, estamos em festas de Natal, ok? Então vocês continuem a seguir o nosso canal, deixem o like. Se querem fazer alguma doação, podem solicitar por e-mail, vão receber as coordenadas bancárias e com isto vocês podem nos ajudar a crescer. Mas não basta simplesmente ajudar-nos de forma monetária, porque até então nós conseguimos fazer alguma coisa. Comentem, deixem o like e subscrevam o canal, pois assim vocês estarão a ajudar-nos mais do que nunca, ok? Muito obrigado e até já.